Seja muito bem-vindo, está começando mais um Money Play Podcast, comigo, Fabrício Duarte, e hoje a convidada do nosso programa é a Karina Stange. Bem-vinda de novo, Karina. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Karina que deu aula na última vez que ela esteve aqui, né? Hoje vai dar aula de novo, né? E dá aula todo dia, é professora, né? Se você não viu o episódio que foi com ela, volta lá nos episódios do Money Play, ela contou um pouco mais da história, a jornada até chegar aqui, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que a maioria de vocês que acompanha a gente tá um pouquinho preocupado ou apreensivo ou talvez só em dúvida do que fazer. Tá? Porque a gente acabou de ter uma mudança recente no cenário político e aí eu tenho bastante pergunta para fazer para a Karina, porque toda mudança causa essa incerteza e é isso que a gente quer matar hoje para você saber o que fazer nos próximos passos do nosso país. Agora, antes de a gente entrar no episódio, quero pedir para você que está seguindo a gente aqui e está acompanhando os episódios, se inscreve no canal, você que não é inscrito, ativa as notificações, clica no botão de curtir também e segue a gente lá no Instagram, @MoneyPlay_podcast. Agora, Karina, sem enrolação, né? A gente teve a mudança no cenário político recente, tá muito recente, inclusive foi ontem, né, o resultado das eleições, e toda mudança, como eu falei, as pessoas ficam um pouco preocupadas com o que pode acontecer, né, as incertezas com o futuro. A mudança vai se concretizar em 2023, mas com o que o investidor deve se preocupar ou para onde ele deve ter uma atenção maior nesse momento? Claro. Toda vez que, né, tem uma mudança, é natural do ser humano ficar preocupado, ficar receoso, né, e assim... eu não sou psicóloga, mas isso é bem normal do ser humano. Então, se você está preocupado, quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente, está preocupado com essa mudança, acha que pode vir aí um cenário difícil, é normal, né? Então, fique tranquilo, você está passando por algo completamente previsível e normal do ser humano. Mas, né, para tentar tranquilizar esse investidor, né, que está aqui nos acompanhando... Se a gente pega as tendências históricas em vários índices, né, vários indicadores do mercado brasileiro, a gente vê algumas tendências muito claras. Então, por exemplo, quando a gente fala de dólar, né, então a gente pega desde o governo Fernando Henrique Cardoso, então lá de 1995 até 2022, a gente vê uma tendência do dólar de elevação. Então, começa o dólar baixo, né? Você pensa no plano real, 1 para 1, né? Quando começou. E foi aumentando. Então, o dólar tem uma tendência de elevação do dólar, tá? A gente já viu isso, não é só dos últimos 4 anos, a gente está falando aí de quase 30 anos, tá? Então, é normal. A gente pensa na Selic, na nossa taxa básica de juros definida pelo Banco Central. A tendência é de queda. A gente tem alguns pontos de elevação ao longo também desses quase 30 anos, mas é uma tendência de queda. Se a gente for pegar lá em 1995 também, no governo Fernando Henrique Cardoso, primeiro ano do governo, a gente tinha mais de 40% de taxa Selic. Hoje está com 13,75%. Já chegamos a uma taxa menor? Já. Mas isso acontece. Então, às vezes aumenta, mas a tendência geral, se a gente traçar uma reta no gráfico, é uma tendência de queda. Quando a gente fala de inflação, né, a inflação também é uma tendência de alta, né? A inflação sempre vai existir. A gente fala, né, por exemplo, o Japão que tem deflação. É ruim. Inflação, assim, obviamente a gente não quer uma inflação de acima de 10%. Mas a inflação, né, a gente pega também... Pensando desde o governo Fernando Henrique Cardoso até o governo atual Bolsonaro, a gente vê uma tendência de elevação da inflação, né? Então, também oscila, mas quando a gente pega a tendência do gráfico, tendência de elevação. Então, é isso que acontece, assim, as tendências, elas estão traçadas. Obviamente, eu não vou aqui chegar e cravar, né? Olha, a inflação ano que vem vai ser tanto, o dólar vai ser tanto, porque provavelmente eu vou errar, né? Os economistas que fazem isso, eles erram. A gente já teve algumas previsões do Ibovespa para o dia de hoje e vários erraram, né? Tanto quem falou que ia subir muito, quem falou que ia cair muito, errou. O dia começou em queda, depois elevou, agora está em queda, então pode ser que termine o dia elevando também. Então, assim, acontece, são as oscilações do mercado. Para esse investidor, ainda quando a gente fala, né, de investimentos, a gente sempre costuma falar de investimentos de longo prazo, né? É o que eu costumo falar, costumo defender investimento de longo prazo. O importante é olhar essas tendências. E as tendências, elas se mantêm, né? Obviamente tem um cenário internacional, coisas que podem acontecer, mas no ceteris paribus, tudo mais constante, a gente mantém a tendência. Certo. Então, para dar um resuminho, dólar tendência de alta, inflação tendência de alta também, horas uma alta muito alta, horas Sim. Uma alta um pouquinho menor, Selic tendência de baixa, e importante a parte da Selic, que hoje, diferente do que era muito tempo atrás, o Banco Central ele é independente. Então, muda alguma coisa agora com essa troca de governo, ou pode ser que mude essa independência do Banco Central?
Então, não podemos saber, né? Se a gente pega o histórico, a independência do Banco Central é garantida. Também, novamente, falando, né? Agora vamos entrar num terceiro governo Lula. O que a gente tinha no governo Lula, nos 2 que tivemos durante os anos 2000? Independência do Banco Central. Então, a gente espera que isso se mantenha, né? Temos aí, por exemplo, o Henrique Meirelles como um nome cotado, ele já foi presidente do Banco Central, sempre defendeu a independência do Banco Central. Então, é isso que a gente vê. Por exemplo, a Selic hoje que está 13,75, a inflação está com uma tendência agora de queda, porque teve um pico e está caindo. Tá agora, então, os economistas estão dizendo que pode chegar a uns 7% a inflação. Pode ser que a Selic caia. É provável que ela caia. Não vai manter o patamar de 13,75. Nas 2 últimas reuniões do Copom, se manteve, não teve aumento. Então, pode ser que venha aí no ano que vem uma queda, também aos poucos, né? Essa queda da taxa de juros. Então, provavelmente o Banco Central vai manter a independência e a gente pode ver esse movimento dos juros sempre atrelado à inflação. Certo. Sobre fazer as previsões, no começo desse ano, a gente estava com uma previsão de Selic de 11%, 11,75% mais ou menos, e já foi para o espaço, né? Acabou ultrapassando muito e tende a fechar agora nos 13,75 mesmo. Né? Outras previsões de dólar, realmente, quem tenta fazer esse tipo de previsão sempre acaba errando a mão, tem uns que até perdem a carreira por causa disso, né? Ficar só de previsão em previsão nunca dá certo. Mas tem como a gente puxar um paralelo histórico do que pode acontecer agora para dar algo mais concreto, talvez porque a gente já tinha o Congresso eleito na última eleição, né, no primeiro turno, então uma boa base já foi formada e agora mudou mais o cargo de representação. Então tem algum paralelo histórico que a gente possa olhar para falar talvez isso aconteça ou talvez essa vertente? Sim. A gente fala, historicamente falando, né, o Brasil nunca foi um país de extremos, né? A gente adora falar de polarização, né, direita, esquerda e tudo mais. Mas quando a gente pega, historicamente falando, os governos, né, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, a gente tem, não falando em discurso, tá? Discurso é muito diferente mesmo. Mas a gente pega as práticas do governo, elas têm linhas que são muito bem definidas. E essas linhas, elas se mantêm. Com algumas divergências de um governo para outro, mas ela se mantém. Não vê nenhum governo, assim, né, a expressão chutando o pau da barraca. Você não vai ver isso. Porque existem muitos interesses, né? O governo não é feito só... A política ela não é feita só pelo presidente da República, os seus ministros, ou somente pelo Congresso. A gente tem diferentes poderes, temos atores que influenciam, né, burocracias, setores, elites políticas, elites econômicas. Então, tudo isso é um jogo político que acaba por determinar como a política será feita na prática. Então, assim, é muito difícil a gente ver alguma guinada muito diferente do que a gente vem acompanhando. Então, é manter o controle da inflação, isso é algo que vai ser buscado, o governo atual já faz isso, né, principalmente com a atuação do Banco Central, então por isso veio a subida dos juros, tentar controlar a inflação, tentar também controlar o dólar, né, lembrando até que o dólar, é legal explicar que são 2 movimentos. Como a nossa economia ela é muito dolarizada, né, a economia brasileira, a gente é muito dependente do cenário externo, o dólar ele é definido por um movimento interno e um movimento externo. Então, o que é feito dentro do Brasil, então as nossas reservas de dólar, quanto o dólar entra aqui, nosso investimento, quanto de investimento a gente recebe, são alguns aspectos que influenciam. Mas o cenário internacional não dá para ser descartado, né? Então, a gente vê uma crise nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estão subindo juros, porque a inflação lá está bem alta, mais alta que a do Brasil. Então, estão subindo os juros. Isso faz com que o dólar fique mais caro. Lembrando, quem emite dólar? O governo dos Estados Unidos, né? O Banco Central americano. Então, isso aumenta o preço do dólar. Guerra na Ucrânia. Crise na Europa por conta de desabastecimento do gás com as sanções russas. Então, tudo isso faz com que o dólar fique mais caro no próprio cenário internacional. Então, isso reflete no Brasil. Então, obviamente, o aumento dos juros fez aumentar o investimento no Brasil também. E isso é bom porque entra mais dólar aqui. Isso estabiliza. Então, são essas políticas que o Banco Central procura fazer para conter a inflação e tentar segurar o dólar, porque como é dolarizada a nossa economia, se o dólar sobe muito, tudo encarece dentro do Brasil, né? Não só as importações, mas também o preço das nossas exportações, o frete, todos os produtos internamente acabam sendo afetados, né? E com isso, essa é a política. A gente pensa numa política que vai manter o controle da inflação, vai manter, né, o Banco Central trabalhando nos juros dessa forma. Então, assim, nada muito fora do padrão. Que a gente pode ver de discussão, que é também difícil especular, né? A eleição foi ontem. Mas é questão, de, por exemplo, de privatizações, empresas que vão ter queda, que vão ter baixa. Mas quando a gente fala em investimentos, né, o que a gente sempre fala é pensar no longo prazo. A gente não está pensando em 4 anos. A gente está pensando em 30 anos, né? Daqui 30 anos, quem vai ser o presidente do Brasil? Provavelmente vai ser uma pessoa que
nem apareceu no cenário político ainda, a gente nem sabe quem ela é. Então, é importante pensar no longo prazo e para isso os investimentos, né? Importante focar em empresas de setores que são mais permanentes, né, que não são perenes, setores que estão fortes, empresas que já estão há muito tempo no mercado, né? Então, assim, é nessa linha que a gente faz a avaliação dos investimentos. Certo. Você falou dos próximos 30 anos, eu te garanto que nenhum dos dois que concorreu agora vai ser. Né? Com certeza. Essa é uma certeza que eu tenho. Isso. Aposto com você que está acompanhando a gente, voltem e me cobrem. Tá? Eu também já vou estar velho daqui 30, mas podem me cobrar. Agora, o que a gente ouviu falar também nos últimos tempos é sobre os dois cenários, né? Se um fosse eleito podia dar isso, se outro fosse eleito o caminho ia ser mais esse. Para os próximos anos, próximos 4 anos, né, de mandato, tem uma tendência que eu ouvi falar bastante de a gente conseguir ter uma curva um pouco maior de exportações, agora por causa dos conflitos na Europa também, a questão da China que está um pouquinho mais controlado lá, depois do que aconteceu lá em 2020, então as coisas tendem a caminhar um pouquinho mais para o desenvolvimento. Isso é um fato? O que o investidor pode esperar para os próximos 4 anos? Sim, isso é um fato, né? O Brasil hoje é líder, né, no mercado internacional de exportação de commodities, né? Se a gente pega os principais produtos que o Brasil produz, ele está em primeiro, segundo ou terceiro lugar em produção e em exportação. Tá? Então a gente pega soja e até derivados do farelo de soja, pega óleo de soja, então açúcar, café. Então assim, o Brasil, suco de laranja, né? O Brasil, ele tá no topo, assim, é uma grande fazenda do mundo. E, por exemplo, a China ela passou por um processo de mudança da sua matriz econômica a partir dos anos 90, em que a China tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? Então, assim, ela tem que alimentar essa população. Ela passou de um processo em que ela produzia esses alimentos para um processo que ela passou a importar os alimentos, porque ela mudou o foco da economia, foco mais em industrialização, uma outra pegada. E com isso ela precisava comprar de alguém. Foi aí que o pessoal adora falar do boom das commodities, né? Dos anos 2000. A gente passou por a gente tá vivendo um boom das commodities hoje um pouco diferente, o cenário é diferente, mas a gente vive um boom das commodities hoje também, porque impulsionado pela China. Então, nos anos 2000, a China começou a comprar muito, porque ela parou de produzir, precisava alimentar a população, então comprou. E agora também, por conta, né, desde a crise em 2020, ela passou a estocar alimento, né? A China tem muito esse perfil também de querer se preparar para um futuro, não se sabe o que vai acontecer. Então, ela passou também a estocar. Isso fez com que comprasse mais alimentos e aumentou o preço das commodities no cenário internacional. As commodities, elas têm os preços definidos pela demanda e oferta internacional. Então, aumenta a demanda, vai aumentar o preço. E isso aconteceu com o Brasil. Isso para o Brasil foi muito bom, né? Obviamente, a gente não tem que esperar, né? A mesma coisa de ações, né? Tá subindo muito, vai cair em algum momento. Então, a gente pode esperar que o preço ele vai oscilar. Então, pode ser que caia. Aí entra o papel, por exemplo, de um futuro governo brasileiro e saber como vai lidar com isso. Ter políticas, né, de como lidar com isso. Então, muito é falado sobre industrialização, né? Então, atrair investimento externo para aumentar a industrialização. Que tipo de investimento externo? A gente já tem bastante do tipo especulativo. Será que vai aumentar algum do tipo de infraestrutura? Então, comprar empresas, então, privatizações, ou até mesmo trazer filiais de empresas para cá, isso é muito positivo para o Brasil. E o Brasil vai aparecendo nesse cenário, principalmente no Ocidente, com crise na Europa, crise nos Estados Unidos. O Brasil tem um papel aí importante. Então, o próximo governo tem que saber atuar com isso e usar isso a favor do Brasil. E os investidores podem ver aí uma oportunidade de expansão e de muitos ganhos. Sim, se for parar para olhar as eleições agora, elas repercutiram no mundo inteiro, né? Tava o mundo inteiro olhando para o Brasil, prestando atenção nessas eleições, né? E você falou dos 30 anos, né? Que é a jornada que a gente tem que se preocupar para o investimento. Independente do que vai acontecer agora, é olhar mais para os 30 anos. Tem a parte da diversificação que é importante, mas tem algo que as pessoas costumam esbarrar bastante, que é a questão da Previdência Social, que já foi pauta e discussão política assim, durante muitos anos, ainda né? Não está resolvido. Mas as pessoas têm essa opção e tem a previdência privada por fora também, que muita gente coloca como oposto. Fala, mas eu já tenho aqui o INSS, não vou fazer uma previdência privada, por exemplo, ou vice-versa, não vou fazer a previdência social porque eu já tenho a previdência privada. Então, por que tem esse conflito e como explicar para as pessoas a diferença entre os dois? Claro. Esse conflito não deveria existir, né? Porque uma não tem que ser vista como inimiga da outra ou adversária da outra. Uma pode
complementar a outra. Então eu escuto isso muitas vezes nos meus alunos, né? Eu sou CLT ou eu sou MEI, eu já contribuo para o INSS, né? Então eu não tenho que me preocupar com a aposentadoria. Ou às vezes, né, eu dou aula na faculdade, então eu tenho muitos alunos de 18 a 20 anos. Pessoal, eu sou muito jovem, né? Eu não tenho que me preocupar com a aposentadoria agora. E pelo contrário, porque eles têm o tempo a favor deles. Quando a gente fala de investimentos, as pessoas se preocupam muito com os aportes. Eu preciso, né, colocar mais de R$1.000 por mês, R$2.000 por mês. E não, na verdade, o que importa é a constância e o tempo que você tem para investir, né? Tem até uma brincadeira que a gente faz assim, né? O que você prefere? Ganhar R$1 milhão hoje ou ganhar 1 centavo que vai dobrar de valor a cada dia por 31 dias? Se você pedir para a pessoa responder rápido, ela vai dizer que ela quer R$1 milhão, porque aquilo é um valor, né? 1 centavo, R$1 milhão, óbvio. Só que se você fizer a conta desse 1 centavo que dobra de valor por 31 dias, vai ser mais de R$10 milhões. Que é o valor, é a questão, é um exercício simples de juros compostos, né? Então você vai acumulando os juros. E é por isso que o tempo é o maior aliado nos investimentos. Então quando a gente fala de investimento de longo prazo, é pensar nisso. E quem é jovem, quem tem 18, 20 anos, 25 anos, né, até 30 anos, é importante começar quanto antes. Porque aí vai ter, por exemplo, mais 30 anos, até os seus 60 anos, para acumular esse patrimônio e ter uma aposentadoria segura lá na frente. E o INSS, a aposentadoria do governo, vai ser um complemento, vai ser um a mais, né? O nosso sistema de aposentadoria hoje, ele não é como, sei lá, o FGTS, que ele vai ser descontado do seu olerite, ou você, quando você paga lá o imposto da MEI, do DAS, ele vai para uma conta com o seu nome. Não, ele vai para as pessoas que estão aposentadas hoje. Então, é um sistema que quem trabalha hoje complementa, né? Consegue colaborar com quem está aposentado hoje. E quem vai colaborar com a gente no futuro vão ser as pessoas que estarão trabalhando no futuro. Só que o Brasil está passando por um processo que todos os países desenvolvidos passaram, que é o envelhecimento da população. Então, que bom, né? Nós estamos envelhecendo, nossa qualidade de vida está melhor, então estamos nos tornando cada vez mais velhos. Isso é muito bom, tendo saúde, só que a natalidade tem diminuído. Então, tem nascido menos pessoas. Então, quando a gente pensa daqui 30, 40, 50 anos, a gente vai ter uma população trabalhadora, uma população ativa no trabalho menor do que temos hoje. Em contraposição, teremos muito mais idosos aposentados. Isso gera um rombo. Por isso que teve reforma da Previdência. E uma coisa que eu posso garantir também, né? A gente estava falando que daqui 30 anos não vai ser mais nem Lula nem Bolsonaro. Daqui 30 anos, provavelmente vão ter outras reformas da Previdência nesse meio do caminho. Com certeza vai ter. Verdade. E assim, se hoje já mudou o sistema, né? Hoje o homem se aposenta com 65 anos, é só por idade hoje. E a mulher com 62, pode ser que seja no futuro 70 anos para o homem, 68 para as mulheres. Quem sabe? Provavelmente vai ter, porque esse sistema ele não fecha a conta. Então isso vai acontecer. Por isso que não é legal você contar só com a aposentadoria pública. Conta também com a aposentadoria privada. E não precisa ser uma previdência necessariamente, né? O pessoal acha que tem que contratar no banco. Vou lá fazer uma previdência privada no banco. Não, você pode poupar para a aposentadoria de diferentes formas. Com investimentos em ações, por exemplo, pagadoras de dividendos, pensar no longo prazo, né? Tem tesouro, tem LCI, LCA, tem debentures, tem inúmeros tipos de investimento que não necessariamente é uma previdência privada tradicionalzinha, né? O VGBL, o PGBL que você vai comprar no banco, né? Então, é só para a pessoa ter essa consciência de que ela tem que aliar uma aposentadoria pública do governo com um outro tipo de aposentadoria, para não ser pega de surpresa. Imagina que ela contribui a vida inteira, acha que vai se aposentar com uma quantia X, e aí é X dividido por 2. E ela fez um planejamento, e agora? O que ela vai fazer? Vai ficar sem o dinheiro? Vai ter que continuar trabalhando, mesmo sem poder, às vezes, ou sem querer? Né? Então, assim, é esse cálculo que a gente faz. É aliar uma a outra para não ter surpresa no futuro. Né? Uma surpresa desagradável. Depois que chegar nessa fase também, você não tem como olhar e falar, vou voltar lá para os meus 25 anos e vou recomeçar. Não dá para dar um restart, né? O pessoal dos games aí, cara, é só no jogo. Não dá para você voltar na vida e falar, agora eu vou recomeçar. Infelizmente, você já tá lá desgastado, cansado, você quer mais sossego, sombra e água fresca. E aí, você não acumulou. Só que é importante o ponto que você comentou sobre as diferentes formas de acumular para longo prazo. A previdência não é um investimento ruim. Você pode ter uma previdência boa e uma ruim, vai depender do fundo que você vai escolher, o gestor, quem está adotando a estratégia. Falei muito sobre previdência privada com a Luciana Seabra, quando ela passou por aqui também. Então, você que não assistiu, vai lá e assiste. Mas tem essa opção, também dá para fazer previdência, não quero ter trabalho, vou investir para longo prazo, tem as vantagens da previdência, o PGBL, incentivo fiscal, enfim, alguns outros pontos que vale a pena pesquisar. Mas para ações, as pessoas às vezes não têm esse clique, esse start, fala, mas
faz sentido? Dá para eu comprar ações e pensar no longo prazo? Desde que seja para o longo prazo, faz sentido investir. Só que aí quais são os setores, por exemplo, de bate-pronto, tá? Rapidinho que a pessoa pode olhar e falar, isso daqui pro longo prazo vai valer a pena. É só pensar no futuro, assim, a gente fala, por exemplo, Netflix. Sabe se a Netflix vai estar aí daqui 30 anos? Não dá pra saber. Não dá pra saber, mas energia elétrica vai. Com certeza. Talvez por outras fontes, talvez a gente consiga, né, mais fonte solar, por exemplo, né, eólica, geotérmica, pode ser outras fontes de energia elétrica, mas nós teremos energia elétrica daqui 30 anos, né? Então, são esses setores, são setores que são permanentes, que a gente fala. Então, setor de energia elétrica, né, setor energético em geral, né? Então, setor energético em geral, setor de saneamento básico, a gente vai ter que ter tratamento de esgoto, né? Por exemplo, papel e celulose, né? Assim, as empresas em si pode ser que não estejam aí, mas o setor, ele é muito estável. São setores essenciais, são setores de base, mineração, né? São setores de base, setores que a gente precisa deles para outros setores, né? Então, assim, não estou dizendo que não é para investir em outros setores, mas pensando nesse longo prazo, é interessante esse tipo de investimentos, nesse tipo de empresa, né? Porque você está pensando daí 30 anos, quais setores vão estar aqui daqui 30 anos, né? Então, a gente pode ter muita mudança no setor de tecnologia, no setor, né, falou de games, né, de softwares, né, que são setores que estão mudando o tempo todo, tem uma agilidade muito grande de tecnologia em geral. E tem setores que são de base, né, então energia elétrica, água, saneamento básico, mineração, energético em geral. Então são setores que têm uma aderência maior, né? Eles não são perenes, é o contrário de perene. Então, esses setores são importantes nessa estratégia de longo prazo. E pensar em pagamento de dividendos. Então, a dica, né? Até na outra vez que eu vim no podcast, eu até falei, né? Sobre, por exemplo, métodos Warren Buffett, do Benjamin Graham. Quais são? Não é um método que é melhor do que o outro, mas pensar nesses métodos, um em união ao outro, né? Então, como que a gente avalia uma boa empresa para investir no longo prazo, né? Tipo, por exemplo, Warren Buffett, né? Pensa no longo prazo. São empresas que dão muito lucro, são boas pagadoras de dividendo, têm uma dívida controlada, têm uma boa governança, são empresas que estão no mercado há muito tempo. Então, assim, você pega uma empresa, não sei se ela é uma boa empresa para investir, dá uma olhada no histórico dela. Ela é uma empresa que está há quanto tempo no mercado? Ela teve bons resultados nos últimos períodos? Ela pagou bons dividendos nos últimos períodos? Né? Oscilações podem acontecer, a gente estava falando agora, né? Do dólar, da Selic, da inflação. Mas o que importa é esse histórico, analisar esse histórico da empresa. E não ficar olhando gráfico, né? A gente sempre fala, não fica olhando gráfico, porque aí é o Peter Lynch, né? Aí é o estômago. O órgão mais importante do investidor é o estômago. Porque você olha o gráfico, aí você vai querer vender. Vai ter uma queda, por exemplo, né? Teve eleição agora. Várias empresas tem queda. Se ganhasse, o Lula teve quedas algumas, se ganhasse o Bolsonaro ia ter quedas outras. Então, é isso, você vai ter queda e aí você vai ficar com medo e vai querer vender as ações daquela empresa. Mas confia na sua análise. Se você analisou e está pensando nos dividendos e não só no preço da ação, então espera, né? E aí você reinveste esses dividendos. Recentemente eu recebi uma outra pergunta de um aluno, né? Dizendo, eu não tenho muito dinheiro ainda para investir, tô querendo comprar ações, mas pensando nessa estratégia de dividendos, eu não vou ganhar muito dinheiro no começo, né? E não vai. Mas tá pensando no longo prazo, você não tá pensando em ficar rico daqui a um ano, né? E poder se aposentar daqui a um ano, né? Não necessariamente ser rico, mas poder se aposentar daqui a um ano. Não, você tá pensando 30 anos. 40 anos. Então, né, é como uma árvore. Você vai plantar, ela não vai estar dando fruto amanhã. É um processo. Você tem que regar, você tem que cuidar da árvore, você tem que cuidar da planta para ela te dar frutos no futuro. Então, a estratégia de investimentos em ações, pensando em dividendos, é isso. É constância. É você sempre estar investindo os dividendos que você recebe, mesmo que sejam pequenos, reinvestir, né? Pensando no futuro que você vai ter um aporte legal e uma quantidade de dividendos relevante para poder, né, te dar a opção de trabalhar ou não, por exemplo. Se for uma carteira de longo prazo, por exemplo, a pessoa não vai fazer uma carteira com 20 empresas, por exemplo. Você pode restringir um pouquinho mais, pega as melhores de cada setor que você comentou, e aí para 4, 5 empresas fazer uma gestão muito mais fácil. E aí, de vez em quando, né, a cada trimestre, semestre, talvez você dá uma olhada no balanço das empresas, ver como elas estão, se não estão bem, aí você começa a olhar para concorrente, por exemplo, para fazer uma troca. Exatamente. Mas não é algo que você vai olhar constante, o gráfico, né? Não é todo dia. Você vai fazer o reajuste aos poucos, né? Se define, a cada 3 meses, né? No trimestre, a cada 6 meses. Você vai fazendo os reajustes, obviamente. Toda a carteira precisa de reajuste. Ninguém vai, mesmo um investidor de longo prazo, ele não vai deixar a carteira lá para sempre e não vai olhar. Você faz os ajustes. Mas não precisa ter essa diversificação. Todo mundo pergunta de diversificação. Eu preciso ter 50 empresas na minha carteira. Não necessariamente, né? É importante, obviamente, não ter uma empresa só, né? Você
poder ter uma carteira, né, que ali vai, no momento de baixa de uma empresa, a outra vai ter uma alta que vai te compensar. Então, isso é importante, a diversificação nesse aspecto. Mas não só diversificar por diversificar, né? Vou comprar de uma outra empresa que talvez não tenha um bom resultado para não comprar da mesma só porque eu não quero comprar da mesma. Então, assim, não é essa a estratégia. A estratégia é diversificar para você exatamente poder, né, ter ganhos em momentos de reveses no mercado, né? E poder, né, em momentos de, às vezes, de alta do mercado, você vai ter um ganho maior e outras empresas vão cair também. Então, sua balança sempre vai ter algumas que vão subir e outras que vão cair. É você conseguir balancear isso e ter ganhos no longo prazo. Esse é o mais importante. Certo. Tem até um convidado que veio aqui, que ele comentou sobre um fundo que ele foi constituído no século passado. Ele tem mais 50 ou 70 anos já, esse fundo, lá nos Estados Unidos. E os gestores, quem abriu o fundo, né, eram 3 gestores diferentes, eles firmaram um acordo de que não iriam mexer no fundo. Eles iam comprar títulos das maiores empresas de cada setor e eles não iam mexer, em hipótese alguma. E eles não mexeram. E o fundo existe até hoje e o fundo compra, né, paga dividendos, as empresas, né, pagam dividendos. Eles recompram ações das mesmas empresas e se não o melhor, mas está entre os 3 que melhor performam, assim, de todos os fundos de investimento dos Estados Unidos. Olha só. Então é o prêmio do preguiçoso, né? O que falam, que é a bolsa, ela premia o preguiçoso. Sim, exatamente. Mas no longo prazo. Que é a reversão à média, né, também. Exato. Então, se a gente for olhar Ibovespa, né? Pensando nessa estratégia de longo prazo, o Ibovespa, ele tem alguma influência a respeito disso para a pessoa que vai investir tomar alguma decisão ou não? Estratégia de longo prazo, mantém isso daí, pronto, acabou? Não, tem influência porque a própria Ibovespa, a gente estava falando das tendências, a Ibovespa tem tendência de alta, né? Se a gente pegar também os últimos 30 anos, a Ibovespa só cresceu. De governo a governo, a gente só viu um aumento da Ibovespa. Tanto que o índice, né, o maior pico, vamos dizer assim, dos últimos 30 anos, né, foi no ano passado, em junho do ano passado, né, que chegou a 130 mil pontos. Então, assim, é um resultado ótimo, né? O que isso significa? Que o mercado brasileiro tem se fortificado, né? A B3 está cada vez uma bolsa maior, com mais empresas que estão fazendo parte dela, várias empresas estão abrindo aí IPO, então são mais do que oportunidades para o investidor. O mercado brasileiro de investimentos, ele só está em expansão, né? A gente tem uma demanda reprimida, vamos dizer assim, está represada, porque o brasileiro, ainda, infelizmente, né, poucos brasileiros investem de fato, não estou falando de poupança, né? Investem de fato. E quando investem, poucos ainda investem em ações, preferem investir na renda fixa. Então, a gente ainda compra tesouro, CDB, né? Que sentem que é mais seguro. Poucos ainda investem em ações. Então, tem um mercado, um espaço para esses investidores, né? E isso mostra com essa tendência de alta da Bovespa. Então, se a gente pega também o histórico, a Ibovespa tem crescido, né? O índice tem crescido, chegando a cada vez mais pontos. Sim. Tem um dado que preocupa sobre essa divisão de capital dos investidores, que é sobre as criptomoedas, que elas não deveriam ter o espaço que tem hoje na carteira das pessoas, né? Porque elas cresceram muito, tomaram uma proporção absurda, porque várias pessoas acabaram ganhando muito dinheiro com a alta valorização em determinados momentos, mas elas hoje ocupam, às vezes, a carteira da pessoa que nem fez uma reserva de emergência, por exemplo, ela já está investindo em criptomoedas. Faz sentido? Não faz sentido. E aí, nossa, isso você falou tudo agora, né, sobre a reserva de emergência. Primeira coisa que você tem que fazer é a reserva de emergência, né? E a reserva de emergência você também não brinca, não vai comprar criptomoeda sua reserva de emergência, porque ela é para emergências. Então, às vezes, você não vai ter um rendimento, assim, extraordinário com a reserva de emergência. Mas o objetivo dela é estar ali para te proteger de uma situação adversa e você conseguir manter o seu poder de compra. Então, quando se fala de reserva de emergência, né, até para quem não está ainda familiarizado com esse termo, a reserva de emergência, como o nome diz, serve para emergências, né? Então, quando no caso você perde o emprego, se você tem algum problema de saúde na família, você bateu o carro, está sem dinheiro para pagar o sinistro do seguro, ou você está sem seguro. Então, assim, são para essas situações emergenciais, tá? E a reserva de emergência é, assim, desde tem cálculos, né? Cada um tem um valor, mas é de 6 meses a 1 ano do seu custo fixo, para você se proteger. Caso você perca o emprego, você tem 6 meses ou 1 ano ali de espaço até se recolocar no mercado. Então, é importante ter esse cálculo feito. E aí pergunta, onde colocar a reserva de emergência, né? Onde que eu deixo essa reserva? O importante dela é manter o poder aquisitivo. Porque como a reserva de emergência, a gente não sabe quando vai ser a emergência, pode ser daqui 6 meses, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 5 anos, você tem que ter o mesmo poder de compra. Esse valor hoje, ele tem que comprar as mesmas coisas daqui 5 anos.
Então, você precisa colocar no investimento que vai te dar pelo menos a inflação, né, do período, para manter o seu poder de compra. Então, assim, né, tem CDB, tem Tesouro Selic, né, Tesouro IPCA+, alguns vão dizer que IPCA+, nem tanto, porque tem marcação a mercado, mas, assim, é uma possibilidade, né, mais o Selic do que o IPCA, mas também é uma possibilidade. Então, assim, você mantém investimentos que tenham liquidez, para você conseguir tirar o dinheiro rápido numa emergência, e que te mantenham o poder aquisitivo, considerando também o imposto de renda, que tem que, né, na hora que você fizer o resgate, você vai pagar imposto de renda. Então, isso tudo tem que estar ali no seu cálculo de onde deixar a reserva de emergência, né? Não vai por reserva de emergências em ações, porque a ação não tem a mesma liquidez. E aí, se você vai vender no rápido, você pode perder dinheiro, né? E não vai por em criptomoeda também. Então, assim, outro dia também, uma aluna minha chegou pra mim e falou assim, ai, professora, perdi R$2.000 em NFT. Aí eu falei pra ela, assim, mas você tinha algum outro tipo de investimento, né? Você já tinha feito algum... Ah, não, foi o primeiro investimento que eu fiz. Então tem pessoas que estão investindo em NFT, em criptomoeda, como primeiro investimento. Por quê? Por conta dessas histórias, né, de sucesso. Ah, eu comprei uma criptomoeda em 2011 e ganhei muito dinheiro. Existem essas pessoas? Sim, mas é a mesma coisa de você ganhar na roleta, sabe? No cassino, vai lá Las Vegas, vai lá, põe na roleta, a gente que fica rica. Mas a maior parte das pessoas perde tudo. Então, assim, fica endividada. Então, assim, é um caso que a gente não podia pegar de exemplo, né? É parcimônia. Então, assim, começa a ter a reserva de emergência, começa a investir. Aí, se você sentir que tá seguro nos outros tipos de investimento tradicionais, daí vai pensando nos investimentos alternativos. E não vai destinar também 50% da sua carteira para isso. Pensa assim, 10%. Quanto que você... Tudo bem você perder. Quanto você se sente confortável que se perder, tudo bem. Aí tá, 10% do que você tem guardado? Ok, então com esses 10%, investe numa criptomoeda. Se bem que todas estão caindo, né, recentemente. Então tem que tomar cuidado, porque é um mercado ainda que a gente não tem ideia do que vai ser, né? Veio com uma grande promessa de, principalmente, descentralização dos mercados tradicionais, né? Então não era uma moeda atrelada a um governo, atrelada a um banco central. Então isso dava essa ilusão de maior liberdade. Tem todo o sistema do blockchain, que é a própria rede que faz as certificações das operações. Isso tudo é muito interessante, tanto que o blockchain é utilizado para várias coisas, contratos, né, não só, mas só em criptomoedas. Então é algo muito interessante. Só que tem que ter cuidado, né? Porque você pode perder o dinheiro. E se você não quer perder a sua reserva de emergência, perder o seu patrimônio nisso. Então tem que ter esse cuidado. Sim, é complicado, né? Porque a pessoa ela não faz essas contas e fala, pô, beleza, muita gente já ganhou muito dinheiro e aí eu tenho medo de ficar de fora, né? O famoso FOMO. A pessoa tem esse medo e aí ela vai investir em criptomoeda achando que vai ganhar e agora eu vou fazer a vida. Fala, pô, você investiu R$2.000 e perdeu em NFT, você tinha R$2.000? Fala, eu dei um jeito aqui e consegui. Tipo, a pessoa nem tinha para investir, porque se fosse para colocar numa reserva, muitas vezes a pessoa não arrumaria esses R$2.000, né? Mas conseguiu investir em criptomoeda e aí foi, ou em NFT e perdeu, né? Você falou do Ibovespa, tendência de alta, tem alguns destaques aqui, algumas marcações das datas, né? E a pontuação que ele estava. Por exemplo, em 1994 ele estava em 4.000 pontos, tá? Começou a contagem. Em 2003, 22.000 pontos, ele fechou. Em 2010, 69.000 pontos, que aí foi 2003 quando o Lula assumiu, 2010 quando ele terminou o mandato. Em 2016, que aí foi na época que a Dilma saiu, 60.000 pontos, e hoje está na faixa dos seus 115.000 pontos, sendo que o recorde foi lá em junho do ano passado com 130.000. Então dá para perceber nessa pequena escalada histórica de que ele realmente tende a crescer. Tem alguma possível previsão aí para os próximos meses ou anos? Dá para esperar que nos próximos 4 anos talvez ele dobre de novo, como ele vem fazendo a cada 4 anos praticamente? É difícil prever, né? Porque aquilo, eu vou cravar aqui, vão fazer esse corte, né? Aí mas com certeza, a expectativa é essa. Mas a tendência é de alta, tá? A tendência é continuar crescendo, porque o mercado brasileiro vem crescendo. Então a tendência agora, né, se consolidar essa política do novo governo de atrair mais investimentos, inclusive investimentos externos, a tendência é que aumente. Então a Bolsa brasileira vai ganhando mais espaço ainda no cenário internacional como uma das maiores bolsas do mundo, né? Já então se torna ainda maior, né? Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas acho que a maior bolsa da América Latina é a B3. Então, assim, então não estou errada. Então, assim, é uma tendência de alta e se tornando cada vez mais relevante no cenário internacional. Isso vai demonstrando a importância do Brasil, né? A gente às vezes acha, a gente sempre gosta, né, de ter aquele pensamento de vira-lata, né? Que o Brasil não vale nada, que o Brasil é ruim, mas
não, a gente tem uma das maiores economias do mundo, uma das maiores populações do mundo, isso representa o quê? Mercado consumidor, mão de obra, de trabalho. Então, assim, a gente tem um potencial muito grande. Isso vai se refletir na nossa bolsa de valores e vai se refletir nos investimentos. Então, assim, é só saber escolher os setores, né, de uma maneira que faça sentido para o seu objetivo, que a gente está falando de longo prazo, mas também valem para outros tipos de investimentos. Você tem um plano de médio prazo, comprar uma casa ou comprar um carro. Né, se você tiver a organização, conseguir, né, você fala muito disso, né, Fabrício, sobre organização financeira, sobre, né, finanças pessoais. Então, isso é muito importante, ter uma organização, manter a constância nos investimentos, investir pensando em dividendos, não ficar só olhando o gráfico o dia inteiro, né, com todo o seu patrimônio. Pode ser, quer fazer um exercício com uma parte do patrimônio, tudo bem, mas não com o patrimônio inteiro, porque você pode perder muito dinheiro. Então, isso eu acho que é o mais importante. E a tendência é o mercado está favorável para esse tipo de coisa. Então, as pessoas que têm interesse, que estão nos assistindo, que querem buscar esse tipo de investimento, não se preocupem, porque governos vão e vêm. Tá? Então, assim, vai ter mudança de governo, daqui 4 anos vamos ter outro governo, daqui 8 anos outro governo. Então, os governos, eles vão e vêm, e que bom, somos uma democracia, e os governos, eles mudam, né? Então, assim, o que a gente não pode se preocupar é achar que, não, vai explodir amanhã, né? Ganhou A, vai explodir, vai ganhar B, vai explodir. Não, né? As coisas tendem a se manter numa tendência. E nos investimentos é a mesma coisa. Certo. Se a gente for olhar, então, para o investidor médio, que é quem acompanha o Money Play também, é aquele investidor que trabalha, tem a sua profissão e vai investir, né, com o pouco que sobra ou com aquele muito que a pessoa faz sobrar. Mas o principal é que não tem aquele tempo dedicado para se tornar um trader, por exemplo, e ficar o tempo inteiro arriscando com o próprio patrimônio e viver disso. O perfil do cara que acompanha o Money Play não é o trader, tá? O que esse cara ele tem que olhar agora? Quais são os principais pontos que ele tem que estudar para poder tomar boas decisões nesse momento? Sim, ele tem que olhar, como eu falei, né, os setores das empresas. Isso em caso de ações, né, obviamente, né? Se for outros produtos, aí depende. Mas nos setores das empresas. Então, os setores que essas empresas estão, não ficar tanto se importando, nossa, teve uma queda muito grande da empresa hoje, do preço da ação. Então, pensar nos setores da empresa, pensar no histórico da empresa, confiar nas bases da empresa, né? Então, naquela análise que ele mesmo fez. Então, ele não vai estar olhando o gráfico todo dia, ele não tem tempo para isso, ele não tem interesse para isso. Então, ele vai olhar o quê? A análise que ele fez. Vou comprar ações. Tá, teve uma queda, por exemplo, do preço da ação de... Banco do Brasil hoje caiu, tá? Se alguém quiser saber, Banco do Brasil caiu. Tá, mas qual que é a análise dos últimos tempos do Banco do Brasil? Deu lucro, pagou bem dividendos, tem uma empresa estatal, tem uma administração sólida, como é que tá a dívida, como é que tá o ativo, tudo isso que tem que ser analisado. E aí, o preço baixou, é bom, porque você compra ação mais barata, e você não tá pensando em vender na alta necessariamente, você tá pensando em ganhar dividendos. Então, você está pensando na parcela de ações que você tem daquela empresa, que vai te pagar dividendos, e que você vai reinvestir esses dividendos e comprar mais ações da mesma ou de outra empresa, no que você preferir. Então, é isso, olhar os setores da empresa, olhar os fundamentos dela, então análise fundamentalista, olhar o balanço da empresa, o histórico de lucros dessa empresa e de pagamentos de dividendos dessa empresa. Então, esses são os aspectos mais importantes que devem ser observados desse investidor que não é trader e que, né, toda vez que eu falo, que eu dou entrevista, eu não falo pro trader também. Eu tô falando para esse investidor médio, que é a maioria dos investidores, né? Uma minoria que é trader, porque requer muito tempo que a pessoa não tem. Ela trabalha, ela faz outras atividades, ela não vai ter tempo de ficar o dia inteiro lá olhando as cotações para poder fazer trade. Então, é aquele investidor que está buscando renda passiva, né? Não renda ativa. Então, pensando em renda passiva, ele tem que pensar em títulos, por exemplo. Aí não só falando de ações, mas títulos que paguem pelo menos a inflação. Então, por exemplo, Tesouro IPCA+, sempre tem um bônus. Mas a inflação vai cair ano que vem, não sei. Mas tudo bem, mas tem esse bônus que você vai estar ganhando alguma coisa. Você vai ter o seu poder aquisitivo mantido. Então, você vai ter um aumento do seu patrimônio pela inflação e mais 2, 3%, 4%, dependendo ali do que você comprar. Tem Tesouro Selic, tem a ILCI e ILCA, são 2 setores que tem previsão de aumento, então o agronegócio já tá bombando, vai continuar bombando, não tem previsão de queda. E setor imobiliário, né, que é um setor que pode vir a ter expansão. Também no governo Lula, muitos estão dizendo aí que pode ter aumento de financiamentos, né, voltar a Minha Casa Minha Vida. Então, esse setor de construtoras, né, setor imobiliário em geral, pode ter um aquecimento. Então, LCI e LCA é interessante e tem LCI e LCA incentivada, então sem imposto de renda. Então, olhando o prazo, olhando o rendimento, pode ser interessante
para o longo prazo. Então, são alguns títulos que podem ser interessantes para esse investidor médio que está pensando na renda passiva e nesses rendimentos serem reinvestidos, né, para comprar mais ações, mais títulos, né, pensando no longo prazo. Das informações que você falou que eles têm que prestar atenção, é interessante porque se a pessoa está estudando, pelo menos está acompanhando, mesmo que à distância, consegue aproveitar as oportunidades da irracionalidade do mercado, igual aconteceu lá em 2020. Porque o mercado deu uma resposta assim, bem negativa, lá em março, abril, e aí depois teve uma recuperação muito rápida. Então, muita gente se desesperou, acabou queimando o ativo, e aí logo depois o ativo ele recuperou com muito lucro, né? Com muito resultado muito maior até do que deu antes de acontecer o fato lá em março de 2020. Agora, pensando nessas racionalidades do mercado, o investidor médio, para ele poder aproveitar essas oportunidades, só estudo ou tem mais alguma coisa que ele deve fazer ali para poder aproveitar? Central é estudo. Estudo é todo dia, gente. Assim, se você não se quer investir e não gosta de estudar, desculpa, tem que estudar todo dia. Eu estudo todo dia, né? E a gente sempre fala, tem que estudar, né? Eu sou professora também, eu sou suspeita para falar. Mas tem que estudar, tem que se informar, tem que buscar. E aí é mais importante do que você estar estudando para uma prova no final do semestre. Você está estudando para sua vida, para o seu dinheiro, para o seu futuro, do seu futuro com tranquilidade, de você escolher trabalhar ou não, né? A pessoa sempre fala, mas eu não quero parar de trabalhar, eu gosto do meu trabalho. Tudo bem, você não precisa parar de trabalhar, mas você vai saber que não precisa trabalhar para sobreviver. E isso dá uma segurança de você pôr a cabeça no travesseiro à noite e dormir como um anjo, porque você não precisa, né, se aquele medo, posso perder o emprego, vou ficar sem renda. Não, você tem a sua renda garantida, você tá trabalhando porque você quer, porque você gosta, porque você ama aquilo que você faz. Isso tem total diferença. Então a gente tá falando para esse tipo de pessoa, essa pessoa que não tá, a gente não tá dizendo, não tá prometendo riqueza, não tá dizendo que você vai ficar rico, todo mundo quer saber, né, qual é a ação vencedora que eu vou comprar e vou ficar milionário. Não é isso, é você ter uma renda garantida, aquele seu custo mensal que você tem, você receber ele com os seus investimentos, com a sua renda passiva. E aí você trabalhar, sei lá, ter um a mais. Ter mais dinheiro para fazer outras coisas, né? Mas ter garantido aquele seu custo mensal que você tem para pagar as suas contas, para se alimentar, para pagar seu lazer, etc. Então, é esse tipo de investimento que a gente foca e para esse tipo de investidor que está focando em ter a sua vida garantida, ter tranquilidade, conseguir realizar seus sonhos, né? E não é ficar bilionário do dia para noite, mas conseguir realizar os seus sonhos e viver bem. Isso é construído no longo prazo, não é do dia para a noite, com estudo e disciplina. Exatamente. Aí está a chave. É ser constante, disciplinado, pensar no longo prazo, né, e continuar sempre, né, manter e estudando os diferentes investimentos que vêm, ler análise de mercado, então ler notícias, ler o que está acontecendo, não é também ficar assustado, né, porque também tem notícia que vai aparecer e vai falar, nossa, meu Deus, vai acabar o mundo, vai fechar a B3 amanhã. Não vai fechar. Então, assim, é saber ler as notícias para conseguir analisar, para conseguir ter a sua própria visão dos investimentos, né, saber o que está acontecendo no mercado, nacional e internacional, mas sempre, né, mantendo esse estudo constante. Mas é interessante isso que você comentou. Se a pessoa está estudando, ela não se desespera, está acompanhando as notícias, então você tem mais tranquilidade de tomar as decisões. E se você construiu a sua renda passiva que paga as suas contas, você tem a liberdade financeira, porque imagina, você que acompanha a gente, você levar desaforo para casa no seu trabalho, mas você não precisar mais disso. Você fala, falou, não quero mais ouvir esse tipo de coisa. Tô indo embora. Porque você não precisa daquele salário, por exemplo. E hoje muita gente se sujeita a passar por algumas situações que se tivesse a liberdade financeira, mas não passaria nem a pau. Continuaria trabalhando, mas não ia passar por algumas coisas que às vezes tem que enfrentar por conta disso. Tá? Então, construir a liberdade financeira. É estudo, disciplina, focar no longo prazo, né? Uma jornada de longo prazo e a constância de investir sempre. Muito bom. Karina, o que mais você pode deixar aí de dica final para a gente poder direcionar para o encerramento desse episódio, para o nosso investidor, para o nosso espectador aqui? Reforçar que o que importa é o tempo, não é o aporte. Então, assim, hoje eu não vou investir, eu escuto isso muito. Não vou investir porque hoje eu tenho R$100 por mês para investir, é o que me sobra. Eu prefiro gastar em outra coisa, em comida, em festa, etc., numa roupa, do que investir porque é pouco, não vai fazer diferença. E aí que mora o erro, né? Não importa que é pouco. Começa com R$100 todo mês. O que importa é que todo mês é R$100. Daí, quando aumentar a sua renda no futuro, se tem uma promoção, trocar de emprego, etc., abrir uma empresa, etc., que você vai ter mais dinheiro para poder investir, aí você investe mais. Mas o que importa é começar cedo e ser constante. Porque é o tempo, né? São os juros compostos, é o tempo que faz a diferença e não o aporte, né? Então, é acabar com essa ideia de que, não, eu preciso ter muito dinheiro para investir.
Para com isso, gente. É 2022, quase 2023. Para com isso de que tem que ter muito dinheiro para investir, né? Investimento não é coisa de gente rica, é para todo mundo que quer ter um futuro melhor, que quer ter controle e liberdade financeira. Então, eu acho que isso é o mais importante, ter a constância, estudar sempre, né? Ler os materiais e se informar sobre que tipo de investimento se adequa mais ao seu objetivo e ao seu perfil de investidor também. Fechou. Muito bom, Karina. Obrigado mais uma vez por ter dado aula aqui pra gente. Tá? Vai ser sempre muito bem-vinda. E como que o pessoal te acha? Tem meu Instagram, né? @KarinaStangC. Tem meu LinkedIn, Karina Calandrin, também consegue achar lá. E também, às vezes, publico, tem saído no YouTube, alguns vídeos e tal, como que saiu aqui no Moneyplay. Então é só procurar pelo meu nome que encontra. Fechado. Muito obrigado, Karina, mais uma vez. Obrigada pelo convite. E você que acompanha mais esse Moneyplay, clica no botão de curtir, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. E não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, @moneyplay_podcast e o meu pessoal, @oFabrício_Duarte. E outra, manda aqui embaixo também sugestão de temas para próximos episódios, participa com a gente para gente deixar o Moneyplay cada vez mais a sua cara. Combinado? Te vejo no próximo Moneyplay. Tchau.